Fala aí, galerinha vestibulanda, tudo tranquilo? Esse aqui é o primeiro vídeo da semana do Enem, organizada pela equipe do canal Neuronizando, a quem eu agradeço o convite, né, por estar aqui hoje. O meu nome é Lucas Oliveira e a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre calorimetria, que é basicamente o estudo da energia térmica em trânsito. Mas antes de falar sobre o calor, né, é interessante a gente comentar um pouquinho, né, falar sobre a definição de energia térmica, beleza? Bom, energia térmica, de modo geral, é a média da energia de agitação, ou seja, a média da energia cinética de todas as partículas que compõem um determinado objeto ou material. Então, essa energia térmica, ela depende, então, tanto da temperatura do corpo, quanto do número de partículas existentes. Por que essa dependência, tanto na temperatura quanto no número de partículas? Bom, a temperatura é, por definição, uma estimativa do grau de agitação, né? Uma estimativa da energia cinética dessas partículas. Então, a gente sabe que quanto maior a temperatura de um corpo, mais rápido, né? Ou seja, mais intensamente as partículas estão vibrando, tá? E, portanto, maior é a contribuição da energia cinética de cada uma. E, analogamente, quanto menor a temperatura de um corpo, menor é a energia de agitação dessas partículas e, portanto, menor é a contribuição, né, da energia cinética de cada uma. E daí, né, vem direto o porquê dessa energia térmica depender também do número de partículas existentes. Quanto mais partículas, mais termos entram, né, para a média total das energias cinéticas e, portanto, maior tende a ser a energia térmica total associada àquele corpo. E quanto menor o número de partículas, né, menor é o número de termos que entra para a contribuição na média total. Beleza? Esse conceito é um pouquinho, pode parecer um pouquinho espinhoso, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo para tentar simplificar essa situação, né? Para tentar mostrar o porquê dessa sutileza na dependência tanto da temperatura quanto do número de partículas. Então, imagina aqui que a gente tem, por exemplo, dois corpos, tá? Os materiais A e B, e de tal forma que a temperatura do material B, a temperatura do corpo B, que eu representei por T de B, é maior do que a temperatura do corpo A, que eu chamei de T de A. Beleza? E a pergunta seria: com essa informação aqui, a gente consegue dizer com certeza que a energia térmica do corpo B é maior do que a energia térmica do corpo A? E a resposta é que não. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o número de partículas, né? A relação, perdão, entre o número de partículas de A e de B. Então, o fato é, a temperatura do A é menor, e, portanto, as suas partículas estão vibrando, perdão, de uma maneira menos intensa, ou seja, a energia cinética associada a cada uma é menor do que a energia cinética associada às partículas de B. Entretanto, o número de partículas de A do material A pode ser superior, né? De tal forma que quando você contabilize a média total, né, a contribuição de cada uma, você tem uma energia térmica total ou igual à energia térmica de B ou superior, tá? Então, essa que é a ideia, né? O fato de você depender não só da temperatura, né, que está associada justamente à vibração, tá? Mas também do número de partículas. E isso é algo que muita gente confunde, né? Muita gente pensa que a energia térmica, em geral, está associada somente a temperatura, mas a verdade é que não. Você tem essa dependência aqui também no número de partículas existentes, tá? Então, como eu comentei um pouquinho anteriormente, esse conceito pode ser um pouquinho espinhoso, né? Você tem ali relações com, por exemplo, propriedades microscópicas, né? Número de partículas, energia de agitação e tudo mais. Mas isso aqui é só uma questão de definição mesmo, que é para não gerar ambiguidade quando a gente estiver falando de energia térmica, tá? Para não gerar interpretações diferentes. Beleza? Bom, uma vez que a gente sabe o que é energia térmica, a gente pode então discutir o que é o calor, tá? E o calor é simplesmente a energia térmica em trânsito. Esse trânsito, ele pode acontecer de um corpo para o outro, tá? Ou de uma parte para outra no mesmo corpo, beleza? Esse trânsito, ele é provocado por uma diferença de temperaturas e ele ocorre até que seja atingido o equilíbrio térmico ou estado de equilíbrio térmico. E o que seria isso? Bom, o estado de equilíbrio térmico é o estado no qual todos os corpos que compõem o sistema físico que a gente está estudando atingem a mesma temperatura, que é chamada temperatura de equilíbrio, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais ainda sobre o equilíbrio térmico mais para frente na apresentação. E um ponto importante a ser ressaltado sobre o calor é que esse trânsito, né, de energia térmica, ele sempre acontece no sentido do corpo ou parte de maior temperatura para o corpo ou parte de menor temperatura, nunca o contrário, tá? Então, seguindo ali, né, a ideia do nosso exemplo anterior, você tem dois materiais A e B. O material A
com uma temperatura menor do que o material B, e o calor, né, ou seja, a energia térmica associada à vibração das partículas do material B, vai fluir, tá, para o material A. E com base nisso, né, a gente pode começar a se perguntar a seguinte questão: como que esse fluxo acontece, né? A gente já sabe o que é energia térmica, a gente sabe então que o calor representa a energia térmica em trânsito, mas como que esse trânsito pode acontecer? Esse é o tópico que a gente vai estar conversando agora. Antes de começar a falar sobre como que esse fluxo acontece, né? Ou seja, antes de começar a falar sobre as formas de propagação do calor, eu gostaria de deixar claro que essas formas, elas não são independentes, tá? Quase nunca no mundo real você vai estudar um sistema em que somente uma acontece. Em geral, elas sempre acontecem simultaneamente, sabe? Acontecem ao mesmo tempo. Para simplificar aqui as situações, eu vou tentar, né, abordar exemplos típicos em que é, cada uma predomina, ou seja, em que cada uma acontece de maneira predominantemente em relação às outras, tá? Mas é importante deixar claro, antes da gente prosseguir, que elas sempre estão agindo em conjunto, beleza? Então, a primeira forma de propagação do calor que a gente vai estar discutindo é a condução térmica, tá? Então, como eu comentei, né, as formas de propagação nunca acontecem de maneira exclusiva, né? E é por isso que eu coloquei aqui que essa forma é típica dos meios materiais sólidos. Por quê? Em geral, ela acontece nos materiais sólidos, mas ela pode acontecer também em outras relações, com meios materiais fluidos e etc. Tá? Então, o que que é a condução térmica? Bom, ela é basicamente um processo de propagação do calor no qual a energia térmica se propaga de partícula para partícula no meio material em estudo. Tá? Como assim? Bom, acho que o exemplo típico de condução térmica é esse daqui que eu coloquei na imagem, né? Imagina a seguinte situação: você está ali no almoço de domingo, sua família é reunida, sua mãe prepara aquela panelaça de feijão, todo mundo se serve, né? Se reúne na mesa para almoçar, para conversar, só que alguém esquece a concha de feijão dentro da panela. Isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque o feijão ele acabou de sair do fogo, né? Então a temperatura tanto do caldo quanto dos grãos está muito alta nesse momento, tá? De tal forma que ele pode ser considerado como uma fonte térmica. O que que é uma fonte térmica? Uma fonte térmica é simplesmente um elemento qualquer capaz de transmitir energia térmica, tá? De novo, não vou entrar muito em detalhes, né, nessa parte de transmissão, né? Como que o feijão vai transmitir essa energia térmica para a concha, porque como eu comentei, você tem muitos processos ali envolvidos, tá? Mas a ideia central é o feijão, né, juntamente com o seu caldo, extremamente quente, vai transmitir energia térmica para a parte da concha que está em contato com ele, e ao transmitir essa energia térmica, as partículas, tá, que compõem essa região da concha vão começar a vibrar mais intensamente, vão ter a sua energia cinética mais elevada, tá? E, portanto, vão começar a ter a sua temperatura aumentada, né? Ou seja, vão começar a ter a sua energia térmica elevada. E o que acontece? Pelo fato de estarem vibrando mais intensamente, né, de maneira mais rápida, né, o que que acontece? A gente está falando de um material sólido, que é a concha. E, em geral, nos meios materiais sólidos, tudo está conectado, né? Você tem átomos se conectando a outros átomos para formar moléculas, e essas moléculas, por sua vez, se conectam a outras, né, através das relações intermoleculares, para constituir o material que a gente está observando. Então, está tudo conectado. Então, se por um lado você tem as partículas que compõem a região da concha, que está em contato com o feijão, vibrando mais intensamente, essa vibração vai acabar sendo transmitida partícula para partícula, através da concha, até as partículas do cabo, que inicialmente que não estão em contato com o feijão, mas elas vão passar a ter a sua energia térmica elevada justamente pelo fato de essas aqui estarem em contato, né? Então, a ideia central aqui seria essa região aqui, em contato com o feijão, tem a sua energia térmica elevada, tá? As partículas passam a vibrar de maneira mais intensa e essa vibração vai ser transmitida de partícula para partícula até chegar lá no cabo. E é por isso que quando todo mundo se reúne, né, em geral uma pessoa só, na verdade, né, para pegar tudo, juntar tudo e lavar a louça, não consegue pegar a concha de feijão sem o auxílio de uma luva ou de um paninho, porque está muito quente, tá? E essa é a ideia, a energia térmica que estava no feijão foi transmitida para a concha e pela região da concha que estava em contato, né? E essa energia térmica, por sua vez, chegou até o cabo, né, lá da concha que não estava em contato com o feijão através da condução térmica, beleza? Então, essa é a primeira forma de propagação típica, né, que acontece usualmente. A segunda que a gente vai estar discutindo aqui é a convecção térmica, tá? Que é
ela é típica, né, de meios materiais fluidos, beleza? E é um processo de propagação no qual a energia térmica se desloca acompanhando o próprio deslocamento das partículas do material aquecido. Como assim? Bom, de novo, né, eu acho que o melhor jeito de entender é com um exemplo. E o exemplo que eu trouxe dessa vez foi o exemplo de uma chaleira, né? É claro que hoje em dia ninguém usa mais uma chaleira, mas achei que seria legal só para ilustrar a situação. Então imagina que você está num dia frio, né? Você resolve fazer um chá e você tem aquela chaleira lá no fundo do armário que você nem usa mais, está só pegando poeira, você decide usar ela, né? Só para quebrar um gelo. Então, o que que você faz? Você quer preparar um chá? Você vai colocar água para ferver. Então você enche a chaleira de água e coloca ela em contato com uma chama, em geral o fogão, né? A chama do fogão. Essa chama aqui, só para digamos assim, destacar, pode ser considerada como uma fonte térmica, né? Ou seja, um elemento que vai fornecer calor, tá, para o nosso sistema. E o que acontece, né? Você tem a água aqui dentro da chaleira, você tem a chama aqui fornecendo calor, e o que acontece? A água que está aqui na região mais próxima à chama, tá? Vai receber mais energia térmica do que a água que está na região superior, certo? E, portanto, a sua energia térmica vai ser elevada, ou seja, as partículas aqui vão começar a vibrar de maneira mais intensa, né? Em média, elas vão tender a ficar mais distantes umas das outras, né? Justamente pelo fato de começar a apresentar um movimento mais agitado. E qual que é a consequência disso, né? A consequência disso é que a água da região inferior aqui da chaleira passa a apresentar uma densidade menor, diferentemente da água que está aqui em cima, que está recebendo menos energia térmica, e, portanto, as partículas que estão aqui ainda estão vibrando de maneira menos intensa, e, em média, essas partículas estão mais próximas umas das outras. Consequência disso, a água de cima da chaleira fica mais densa do que a água que está embaixo. E o que acontece, né? Essa diferença de densidades vai acabar gerando o que a gente chama de correntes de convecção, tá? A corrente de convecção é justamente esse movimento aqui que vocês podem estar observando, que representa justamente a troca de lugar entre a água quente aqui de baixo, menos densa, que sobe, tá? E a água fria, que estava lá em cima, mais densa, que desce e passa a ocupar o lugar da água quente que estava aqui embaixo. E esse processo, né, essa troca de massa de água, né, entre a parte de baixo e a parte de cima, vai acontecer até que a chaleira, né, a água no interior da chaleira, atinja um estado de equilíbrio térmico, ou seja, até que toda a água contida aqui atinja um estado de, atinja a mesma temperatura, né? Ou seja, passa a apresentar uma temperatura homogênea, né, ao longo de toda a sua distribuição. É claro que, enquanto a chama estiver acesa, esse estado de equilíbrio nunca vai chegar, porque você vai ter sempre energia térmica entrando aqui, né? Mas uma vez que você desliga essa chama, esse processo vai continuar acontecendo até o estado de equilíbrio, né? Até que toda a água contida aqui atinja uma temperatura homogênea, beleza? E essa então foi a segunda forma, né, de propagação do calor, típica de meios materiais fluidos, convecção térmica. A terceira e última que a gente vai estar analisando aqui hoje é a radiação térmica, tá? A radiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas, tá? Um ponto importante a ser ressaltado é que essa forma de radiação, né, é uma radiação não ionizante e que ela ocorre de forma natural. Como assim, né? O fato dela ser não ionizante significa que ela não é nociva para os seres vivos, tá? E ocorrer de forma natural, o próprio nome já é meio sugestivo, ela não precisa de incentivo, ou seja, não precisa de nenhum empurrãozinho artificial para acontecer. Ela acontece espontaneamente na natureza, tá? E é na verdade assim que o Sol, que a energia, né, que é formada pelo Sol durante o seu processo de fusão nuclear, chega até a Terra. Então, o Sol está lá, né, fundindo todo o seu combustível de hidrogênio em hélio e ele está liberando energia, certo? Essa energia, né, perdão, ele está liberando energia e ele está liberando energia na forma de ondas eletromagnéticas em diversos comprimentos de onda, tá? Alguns desses comprimentos de onda representam as ondas infravermelhas, que são justamente as ondas de calor associadas à radiação térmica, tá? Então é essa radiação que vai se propagar pelo espaço e chegar até a Terra e nos manter aquecidos, beleza? Um ponto que é legal de se ressaltar é que todos os corpos que possuem uma temperatura, ou seja, tudo ao nosso redor, vai emitir radiação térmica, tá? E o detalhe é que a nossa visão, né, não se adaptou para observar esse tipo específico de comprimento de onda, que é o comprimento de onda infravermelho. Mas a gente consegue, com o auxílio de equipamentos especiais,
observar, né, esses comprimentos de onda. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que é muito típico, muito provavelmente foi tirado de um documentário, que você tem aqui é o que parece ser uma raposa, né, observada com a visão térmica. Né? Então, a gente consegue observar aqui, por exemplo, um gráfico de temperatura, tá? E a gente vê que as regiões mais quentes dessa raposa são aqui próximos aos olhos, né? E na boca você vê aqui uma temperatura próxima de 34, 35 graus Celsius, tá? Então é muito interessante. Todos os corpos ao nosso redor emitem radiação térmica. E se a gente tiver o equipamento apropriado, a gente consegue observar, né? A radiação térmica, ela possui, inclusive, né, aplicações não só na indústria do entretenimento, né, principalmente nos documentários de animais, né, porque você tem muitos animais com hábitos noturnos e você precisa de uma forma de conseguir, né, entender, observar essas criaturas, né, sem infligir nenhum dano. Né? Então, é muito empregada nesse tipo de documentário e também tem uma aplicação muito grande na indústria militar, tá? E aqui um ponto importante, né, que eu esqueci de comentar também, é que ela não necessita de um meio material para se propagar, justamente por ser uma onda eletromagnética. Né? A gente sabe que as ondas eletromagnéticas conseguem se autossustentar, né, e se propagar livremente, seja pelo vácuo, seja por uma matéria qualquer, enfim. Então, essas foram as três formas de propagação do calor, né? A condução, a convecção e a radiação, tá? Então, e só para enfatizar, né, antes da gente mudar de assunto, né, eu gostaria de novamente destacar que elas nunca acontecem isoladamente, tá? Você sempre tem mais de um processo acontecendo ao mesmo tempo, beleza? Bom, dito tudo isso, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre os tipos de calor, né? Ou seja, entrar nos conceitos práticos mesmo, os conceitos mais matemáticos da coisa. O primeiro conceito que a gente vai estar conversando aqui hoje é o conceito de capacidade térmica, tá? A capacidade térmica de um corpo indica simplesmente a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade, tá? Um ponto importante relacionado à capacidade térmica é que ela é uma propriedade macroscópica, ou seja, eu não estou preocupado com a quantidade de matéria que está contida naquele meu corpo. Eu simplesmente estou preocupado em fornecer ou retirar dele uma determinada quantidade de calor, tá? E verificar o tanto que está variando de temperatura. É simples assim, certo? A unidade usual da capacidade térmica é a caloria por grau Celsius, enquanto que a unidade SI é o Joule por Kelvin, tá? Então, exemplificando a situação, o que seria, por exemplo, uma capacidade térmica de 1 caloria por grau Celsius? Significaria que o nosso corpo precisaria ou perder ou receber 1 caloria para que a sua temperatura variasse em 1 grau Celsius. Tá? Então, um ponto importante a ser destacado é que essa propriedade vale para os dois lados, né? Tanto se você fornecer energia, a temperatura aumenta, quanto se você retirar, a temperatura vai diminuir, tá? O segundo tópico que a gente vai estar discutindo aqui é o calor específico, que é justamente o oposto da capacidade térmica, né? Se por um lado a capacidade térmica é uma propriedade macroscópica, o calor específico é uma propriedade microscópica, ou seja, é particular de cada material, né? Em geral, né, está muito associado à geometria molecular e às relações, né, as ligações intermoleculares de cada material que a gente está estudando, tá? E, ao contrário, de novo, da capacidade térmica, aqui a gente passa a considerar a quantidade de matéria que está contida na nossa amostra, beleza? Então, a definição, né, em questão de enunciados é bem semelhante à definição de capacidade térmica, a única diferença é que agora você está analisando o quanto de calor que cada unidade de massa precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade, beleza? Então, matematicamente, a definição de calor específico é essa daqui, tá? Capacidade térmica dividido pela massa, né, da amostra que você está estudando. E se a gente utilizar a definição anterior de capacidade térmica, calor por variação de temperatura, a gente chega nessa última relação aqui, né? O calor específico é igual ao calor recebido ou cedido dividido pela massa vezes a variação de temperatura, beleza? A unidade usual do calor específico é a caloria por grama grau Celsius, tá? E no Sistema Internacional de Unidades é o Joule por quilograma Kelvin, tá? Então, de novo, exemplificando, o que seria um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius? Representaria que o nosso corpo precisaria receber 1 caloria para que cada grama dele variasse em 1 grau Celsius, tá? Bom, dito isso, a gente chega aqui no calor sensível, tá? O calor sensível é o tipo de calor que, recebido ou cedido por um corpo, vai provocar nele uma variação de temperatura. Ou seja, é uma energia térmica, tá? Que vai ser de fato recebida ou cedida e que vai atuar diretamente no estado de agitação dessas partículas.
beleza? Essa definição, na verdade, de calor sensível, ela decorre diretamente da definição de calor específico, tá? Se vocês notarem, essa igualdade aqui, associada ao calor sensível, que é também chamada de equação fundamental da calorimetria, ela provém, né, diretamente dessa daqui. Se a gente pega esse termo aqui, massa vezes ΔT, e passa multiplicando para o outro lado, a gente obtém essa relação aqui, que é a equação fundamental da calorimetria, associada ao calor sensível, tá? Ou seja, associada à variação de temperatura do corpo, do nosso corpo. A unidade usual, né, é a caloria, e a unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, tá? Que é de fato a unidade de energia. Porque quando a gente está lidando com calor, né, a gente, apesar de estar falando especificamente da energia térmica, né, no fundo, é uma energia, tá? Então a gente não pode falar em outras unidades aqui. Tem que ser o Joule ou a caloria, né, que é uma unidade usual. Beleza? O último conceito que a gente vai estar discutindo aqui é o conceito de calor latente, tá? O que que é o calor latente? É o calor que recebido ou cedido, ou seja, a energia térmica que recebida ou cedida vai provocar no nosso corpo uma mudança de estado físico. Ou seja, essa energia térmica, ela vai atuar diretamente no rearranjo das moléculas desse corpo. Ou seja, vai quebrar ligações moleculares, vai reformular algumas geometrias se necessário, de modo a alterar o seu estado físico. Beleza? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um certo abuso de nomenclatura, que, na verdade, o calor latente é essa constante aqui, tá? É a quantidade de calor, né, ou seja, a quantidade de energia térmica que cada grama precisa receber para mudar de estado físico, né? Mas, em geral, a gente chama também essa energia térmica associada ao nosso material de calor latente, tá? Então, aqui é meio que um abuso de notação, de nomenclatura, né? A gente chama tanto essa constante aqui, né, a constante L, de calor latente, quanto a energia total associada a essa constante, tá? Então, mas na prática isso daqui, né, pouco atrapalha a gente, é só uma questão de nomenclatura mesmo, beleza? O último conceito que a gente vai estar observando aqui também, antes de partir para a prática, né, com os exercícios, é o conceito da Lei Geral das Trocas de Calor, que diz o seguinte: em um sistema físico termicamente isolado, todos os corpos presentes trocam calor entre si até atingirem o estado de equilíbrio térmico. Como eu comentei no início, né, o estado de equilíbrio térmico é o estado no qual todos estão à mesma temperatura, tá? Então, o que eu quero dizer com esse enunciado, né? Aqui eu trouxe o mesmo exemplo que eu coloquei no início da aula, tá? Os mesmos corpos A e B, né? A temperatura do corpo B superior à temperatura do corpo A, só que agora eu isolei esses dois materiais, né? Vocês notam aqui, por exemplo, uma caixa de isopor, tá? E o que que essa caixa de isopor vai fazer? Ela vai impedir que o nosso sistema troque energia com o ambiente externo. Então, é isso que significa, fisicamente, a gente falar em sistemas termicamente isolados, tá? Nessa situação aqui, o meu sistema representa simplesmente os corpos A e B, tá? E eu dizer que esse sistema está isolado significa dizer que nem entra energia de fora e nem sai, tá? Toda energia que está aqui dentro vai ficar aqui dentro até o final da nossa análise, beleza? Então, qual que é a ideia, né? Associada ao princípio das trocas de calor. Você tem aqui dois corpos, temperaturas diferentes, a energia térmica vai fluir do corpo B para o corpo A através do calor. De novo, como que ela vai fluir? Só com essas informações a gente não sabe. Pode ser condução, pode ser convecção, pode ser radiação, pode ser todos os três, pode ser só dois, enfim, precisaríamos de mais informação, beleza? E o que acontece? Ela vai fluir até que a temperatura dos dois corpos seja a mesma, né? Então, quando essa temperatura é atingida, ou seja, quando o estado de equilíbrio é atingido, o calor cessa e os dois corpos permanecem como estão, né, até o fim da nossa vida. Se a gente deixasse os corpos A e B dentro desse sistema aqui, eles iam permanecer a mesma temperatura para sempre, tá? Esse é o estado de equilíbrio, beleza? E como que a gente reproduz esse enunciado matematicamente? Bom, matematicamente ele está aqui, tá? Essa daqui é a Lei Geral das Trocas de Calor, tá? Escrita de maneira matemática. E não se assustem, né, com essas letras gregas aqui, né, são chamadas sigma. Ela está aqui só para representar um somatório, né? É para compactar a informação, para não ficar escrevendo um monte de somas aqui, a gente escreve, a gente usa a letra grega sigma, tá? E o que que essa equação aqui está dizendo para a gente? Bom, ela está dizendo o seguinte: o somatório, tá, de todos os calores cedidos mais o somatório de todos os calores recebidos tem que ser igual a zero. Por que que isso tem que ser igual a zero, né? Em geral, tá? Isso é uma convenção, na verdade. A gente costuma representar os calores cedidos com um sinal negativo,
tá? Justamente pelo fato de ser uma energia térmica que está sendo liberada pelo corpo que a gente está estudando, tá? Enquanto que o calor recebido a gente costuma representar com um sinal positivo, justamente por representar uma energia térmica que está sendo acrescida, né? Que está sendo implementada ao corpo que a gente está estudando, tá? Então, resumidamente, né, a moral da história associada a essa igualdade aqui é o seguinte: todo o calor que foi recebido por alguém tem que ter sido cedido por outro. E, analogamente, se um calor foi cedido, ele tem que ter sido recebido por algum outro corpo e vice-versa. Né? Você fica nesses dois loops aqui, tá? Qual que é o ponto importante? Né? Eu gostaria só de comentar que, em geral, esse sinal de menos que eu comentei, né, que fica aqui atrelado ao calor cedido, em geral, ele aparece naturalmente nas contas, tá? Então, na maioria dos casos, a gente não precisa se preocupar muito com isso, mas é importante, só para citar, né? Só para deixar bem claro o que está acontecendo, tá? E um ponto interessante também é que essa igualdade aqui é simplesmente uma consequência, né, do princípio da conservação de energia, que é um dos princípios mais gerais e abrangentes da física. Né? Como eu comentei, a gente vai estar estudando sistemas termicamente isolados. Então, a energia que estava aqui dentro é a mesma energia que está aqui dentro. Ela só fluiu, né, de um corpo para o outro, enfim, passou de um lugar para o outro, transitou ali dentro, mas o total, né, continua sendo a mesma coisa. E é justamente isso que está sendo dito aqui. Não teve perda nem ganho de energia. Toda a energia que fluiu de um corpo para o outro foi necessariamente originada em algum lugar, né? No caso, ela foi originada aqui na nossa situação no corpo B, tá? E fluiu para o corpo A, certo? Então, essa daqui vai ser a nossa principal ferramenta na hora de resolver os exercícios, juntamente com as definições anteriores de calor sensível e calor latente. Beleza? Então, revisando tudo que a gente viu até agora, a gente viu a definição de energia térmica, tá? Vimos que ela depende não só da temperatura, mas também do número de partículas da amostra de material que a gente está estudando. Vimos o que é o calor, tá? Que é basicamente o trânsito de energia térmica e que ele ocorre sempre do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa, beleza? Em seguida, nós vimos as formas de propagação do calor, que são três: a condução, convecção e a radiação. Tá? Novamente, supracitando, elas nunca acontecem isoladamente. Sempre você tem atuação em conjunto, né? Ou de duas ou as três ao mesmo tempo, enfim. E o último princípio que a gente estudou, né, aqui, que é um dos principais associados à calorimetria, né, ao estudo do calor, é a lei geral das trocas de calor, que, na verdade, é uma consequência direta do princípio da conservação de energia para sistemas termicamente isolados. Beleza? Então, dito tudo isso, acho que a gente pode partir para os exemplos, né? Que eu acho que é uma parte bem importante da física, principalmente no Enem e vestibulares, né? É não só você conhecer os conceitos, mas também saber aplicar, né? E saber como manipular eles ao longo do exercício, tá? Então, eu trouxe aqui para a gente hoje dois exemplos. Esse daqui é o primeiro exemplo, caiu no vestibular do Enem, tá? E o outro exemplo que eu trouxe, ele não é de nenhum vestibular, mas ele possui uma abordagem bem interessante associada ao cálculo de potência. Tá? E, em geral, potência é um assunto que costuma gerar bastante confusão, então eu resolvi trazer aquele exercício também. Beleza? Mas vamos por partes, né? Vamos começar aqui pelo primeiro exercício. Então, o enunciado dele diz o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual que é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho na temperatura ideal? E aqui nós temos, né, as alternativas A, B, C, D, E, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega um exercício? A primeira coisa é interpretar, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem duas massas de água, a gente não sabe ainda quanto de água que a gente vai ter, é justamente a relação que a gente quer determinar, mas a gente sabe que uma dessas massas vai estar a 70 graus Celsius, né, enquanto que a outra vai estar a 25 graus Celsius. E o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer misturar essas duas massas de água de modo que a temperatura final dessa mistura, ou seja, a temperatura de equilíbrio, né, associada a um estado de equilíbrio térmico, seja os 30 graus Celsius, né, que é a temperatura ideal para um banho, tá? Então, nesse caso, né, nesse problema específico, a gente não vai estar lidando com mudanças de estado físico. A gente vai estar lidando simplesmente com processos de variação de temperatura, né, ou seja, de mudanças, né, no estado de agitação das partículas. Tá? Então, a gente vai precisar lidar simplesmente com o calor sensível, beleza? E quais foram as informações, né, que nos foram dadas do enunciado? Bom,
nos foi dada a temperatura inicial da água quente, que eu representei aqui por TQ0, tá? Então, o Q de quente e o zero inicial, beleza? Que era de 70 graus Celsius. A temperatura inicial da água fria, de 25 graus Celsius, e não foi dito no enunciado, mas pela interpretação a gente sabe, né, a gente quer que a temperatura final de ambas as massas de água, ou seja, a temperatura de equilíbrio, seja os 30 graus Celsius, né, que é a temperatura ideal para um banho, tá? Então a gente tem essas informações aqui do enunciado e, né, por interpretação, né, por recrutar lá do nosso arsenal de conceitos e fórmulas, a gente sabe que a gente vai precisar lidar só com o calor sensível, beleza? Então vamos para as contas, né? Como eu comentei, a nossa principal ferramenta nesse tipo de exercício é o princípio geral das trocas de calor, tá? A soma de todos os calores recebidos, perdão, mas a soma de todos os calores cedidos tem que ser igual a zero, tá? No nosso caso, a gente vai estar lidando simplesmente com o calor cedido pela água quente, mais o calor recebido pela água fria, tá? Então, só para simplificar a notação, representei aqui pelas letras Q e F, tá? Então, esses dois calores aqui, essa soma aqui, tem que ser igual a zero, beleza? Aplicando a fórmula do calor sensível, o que, que a gente tem? Né? A gente tem que a massa de água quente vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água quente, mais a massa de água fria vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água fria, tem que ser igual a zero. Tá? Então, recapitulando das nossas informações, nós temos as temperaturas, tá? Nós queremos encontrar uma relação entre as massas e nós não conhecemos o calor específico da água. Isso pode ser um problema, tá? Esses dois calores específicos são iguais, tá certo? Nessas duas fórmulas, porque são água, né? As duas amostras de material que a gente está estudando aqui é água, tá? Então, são iguais esses calores específicos, né? É o mesmo material, tá? Só que a gente sabe o seguinte, a gente sabe que esse calor específico aqui é um número qualquer diferente de zero. Então, o que, que a gente pode fazer, né? A gente pode dividir dos dois lados por esse número aqui. Se a gente dividir dos dois lados pelo calor específico, o que acontece? Aqui some, aqui ficaria zero dividido por um número qualquer, que é zero, né? Continua sendo zero. Então, com base nisso, a gente chega nessa última relação aqui. A massa vezes a variação de temperatura da água quente, mais a massa de água fria vezes a variação de temperatura da água fria tem que ser igual a zero. Se a gente substitui os valores de temperatura que nos foram fornecidos, a gente chega aonde? Colocando aqui, a gente fica com 30, né, que é a temperatura de equilíbrio, menos 70, que era a temperatura inicial da água quente. A massa de água fria vezes 30, que é a temperatura de equilíbrio, menos 25, que era a temperatura inicial da água fria. Essa soma aqui tem que ser igual a zero. Agora, olha o detalhe. Perceba que aqui, na conta associada ao calor da água quente, a gente tem 30 menos 70, né? Essa conta aqui dá menos 40. E olha o sinal de menos aqui saindo naturalmente das contas. A gente nem precisou se preocupar com ele. Ele saiu tranquilinho para a gente, tá? Então, por isso que eu supracitei, né? A gente tem, em geral, esse sinal, mas na grande maioria dos casos, a gente nem precisa se preocupar, porque ele já sai automaticamente nos cálculos, beleza? Então, a gente fica aqui com uma soma de dois termos. Esse aqui é negativo, esse daqui é positivo, essa igualdade é igual a zero. Eu passo esse termo aqui somando para o outro lado, tá? Então a gente fica com 5 vezes a massa de água fria é igual a 40 vezes a massa de água quente. Aqui eu faço o quê? Simplesmente divido, né, esses dois termos. Então aqui eu passo 40 dividindo para o lado de lá, e aqui eu passo a massa de água fria dividindo para o lado de cá. Então, o que, que a gente fica? A gente fica com a massa de água quente dividido pela massa de água fria sendo igual a 5 dividido por 40. Simplificando isso daqui, a gente chega aqui, a massa de água quente dividido pela massa de água fria, né, ou seja, essa razão entre as massas, é igual a 1 oitavo, né, que é igual a 0,125, que é a resposta do item B. Tá? Então, essa seria a resposta certa do exercício. Claro, né, se você tivesse na prova, você ia chegar aqui, ia marcar lá e ia partir para o próximo, tá? Inclusive, eu recomendo que você faça isso, é o ideal, para não perder tempo. Mas já que aqui a gente está só estudando, né, revisando alguns conceitos, é interessante a gente interpretar o resultado, né, entender o que, que ele está nos dizendo, entender tanto a situação do problema, né, que foi apresentada, quanto o resultado obtido, tá? Então, o que, que a gente está tendo aqui? A gente está observando que a razão entre as massas é de 1 para 8. Isso significa que para cada unidade de água quente que eu colocar, eu vou precisar de 8 de água fria. Olha a discrepância do negócio. Ou seja, se eu pegasse, por exemplo, 1 quilograma de água quente,
Ou seja, se eu pegasse lá o aquecedor solar e aquecesse 1 kg de água, eu ia precisar misturar com 8 de água fria para poder ter a temperatura ideal para o banho. Beleza? Então a gente consegue notar, né, que esse aquecedor solar ela é de fato bem potente, né? Eu consegui aquecer bastante água e, né, ser bem útil. Né? Então, esse seria o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês. E o segundo exemplo que a gente vai estar observando aqui hoje é esse daqui. Como eu comentei anteriormente, é um exemplo associado à potência, né? O cálculo de potência, tá? E qual que é a ideia? Ele diz o seguinte: uma fonte de potência constante e igual a 400 calorias por minuto fornece calor a um bloco de gelo com massa de 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius. Sabendo que o sistema é aquecido a 50 graus Celsius, calcule o tempo gasto para o aquecimento, desprezando quaisquer perda de energia. Então, de novo, o que ele está querendo dizer com essa frase aqui? Ele está querendo dizer simplesmente que o nosso sistema é termicamente isolado. Ou seja, o ambiente externo não tem nenhuma influência ali dentro, tá? E aqui ele fornece algumas informações, né? O calor específico do gelo, o calor latente de fusão do gelo e o calor específico da água, beleza? Então, de novo, temos um exercício, a primeira coisa que a gente faz, interpreta. Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, é como se eu tivesse uma chama, tá? Cuja potência é de 400 calorias por minuto, ou seja, essa chama ela consegue fornecer a cada minuto 400 calorias, beleza? E o que a gente vai querer fazer é pegar esse bloco de gelo, né, de 200 gramas, e levar ele da temperatura de menos 20 graus Celsius até a temperatura de 50 graus Celsius, tá? Então, que vai acontecer aqui? A gente vai ter um processo de aquecimento, né, dos menos 20 graus Celsius até o 0 graus Celsius, e quando o gelo chegar à temperatura de 0 graus Celsius, ele vai começar a passar pelo estado de fusão, né, por uma mudança de estado físico. O que acontece? Durante esse processo de mudança de estado físico, a temperatura dele vai permanecer a 0 graus Celsius. Toda a energia que chegar para ele da fonte vai ser incluída, né, vai ser utilizada pelo próprio bloco de gelo, perdão, para mudar o estado físico, ou seja, para reorganizar as moléculas, né, para reformular ligações intermoleculares, tá? Então ele vai permanecer a temperatura de 0 graus Celsius até que todas essas 200 gramas aqui se convertam em água. Só então ele vai voltar a esquentar, né? E aí a gente vai querer então que ele esquente até a temperatura de 50 graus Celsius. Então qual que é a ideia aqui? A gente vai estar lidando com dois processos de aquecimento e um processo de mudança de estado físico. Então a gente vai ter que lidar tanto com calor sensível quanto com calor latente. Então estão aqui as duas relações, tá? E quais que foram as informações, né, fornecidas pelo enunciado? Bom, perdão, nos foram fornecidas, né, a potência da nossa fonte térmica, 400 calorias por minuto, a massa de gelo, 200 gramas, a temperatura inicial desse bloco de gelo, que é de menos 20 graus Celsius, e a temperatura final desse bloco de gelo, que é de 50 graus Celsius. Juntamente aqui, né, com os dados, os calores específicos, né? O calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão, 80 calorias por grama, e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Qual que é a ideia aqui? A fórmula, né, a equação para potência é essa daqui, tá? Potência é igual a energia por tempo. E qual que é a brincadeira? Essa equação aqui, ela é completamente geral. Ou seja, quando eu escrevo, né, que a potência é igual a energia por tempo, eu não estou dizendo qual que é essa energia aqui. Então, essa energia pode ser mecânica, pode ser térmica, que é o nosso caso, pode ser elétrica, pode ser qualquer coisa. E, inclusive, pode ser uma energia que está tanto sendo recebida, que não é o nosso caso, né, quanto uma energia que está sendo cedida. Né? E aí a gente vai dizer que essa potência aqui seria, respectivamente, uma potência fornecida ou uma potência dissipada, tá? Então, no nosso caso aqui, o que está acontecendo? O nosso sistema está recebendo energia na forma de calor, tá? E quanto de energia que a gente quer que ele receba? Bom, a gente precisa lembrar, a gente quer que ele saia do gelo a menos 20 graus Celsius e vá até a água até a 50 graus Celsius. Então a gente vai ter uma energia total associada aos dois processos de aquecimento, tá? Mais a energia associada à mudança de estado físico. Beleza? Uma vez que a gente sabe tudo isso daqui, é só fazer conta, tá? A gente sabe que o calor associado ao aquecimento do gelo poderia ser calculado, né? Dessa forma aqui, jogando os dados, a gente tem o quê? 200 gramas, meia caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura. Fazendo as continhas, a gente chega em 2.000 calorias, tá? Mesma coisa para o calor, né, associado à fusão.
Tá? A gente tem uma massa de 200 gramas, né, e um calor latente de fusão. Fazendo as continhas, a gente chega em 16 mil calorias, beleza? E por fim, o processo associado ao aquecimento da água, tá? De novo, a gente tem a formulinha, colocando aqui os resultados, né, os valores que nos foram fornecidos, a gente obtém um total de 1.000 calorias, tá? Então, qual que é a energia total que esse corpo precisa receber para sair do gelo e chegar até a água naquelas temperaturas? A energia total é essa daqui, ó, 2.000 mais 16.000 mais 10.000, que nos dá um total de 28.000 calorias. E o que está acontecendo, né? Bom, a gente precisa que ele receba essa quantidade de calorias e a gente conhece a fonte térmica que está fornecendo calorias, né? Ou seja, a gente conhece essa potência. Então, se a gente voltar nessa relação aqui, a gente já sabe a potência, a gente já sabe a energia total, né? E a gente quer calcular o tempo. O que a gente faz? Passa esse tempo multiplicando do lado de lá, passa a potência dividindo do lado de cá. Fica o tempo, né, a variação do tempo, sendo igual simplesmente a energia dividido pela potência. Substituindo aqui os nossos valores, a gente tem 28.000 dividido por 400, que resulta 70 minutos. Ou seja, a gente precisaria de 70 minutos para, com essa fonte térmica aqui, pegar essas 200 gramas de gelo, né, e levar ela dos menos 20 graus Celsius até os 50 graus Celsius, né, até a água, né, na temperatura de 50 graus Celsius. Beleza? Ponto importante: o exercício não diz nada sobre unidades no sistema internacional. Então não tem nenhum problema você deixar as energias em calorias, né, você deixar o tempo em minutos, porque ele não pediu, né, não faz nenhuma menção ao sistema internacional de unidades. Então a gente pode deixar, né, em unidades usuais, em unidades quaisquer. Beleza? Bom, esses daqui foram os exemplos, né, que eu tinha para trazer para vocês hoje. E só para fechar, né, eu gostaria de dar aqui algumas dicas de sucesso que podem ajudar vocês na hora da prova, e que é basicamente, né, uma revisão das estratégias que eu já apresentei para vocês durante a resolução dos exercícios. Primeira coisa, interpretação do problema. Gente, isso aqui é o passo mais importante. Se a gente não entende o que o problema está falando, a gente não consegue calcular nada, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é refletir, né, sobre a situação que está sendo apresentada, tá? E relembrar na sua caixa de ferramentas, né, ou seja, o seu cérebro, quais são as formas e os conceitos que podem ser úteis ou que podem ser necessários para você resolver aquela situação. Uma vez que você organiza essas coisas aqui, você vai organizar os dados, tá? Então você organiza os dados, né, sempre com atenção às unidades de medida, tá? E, lógico, atenção ao que o enunciado pede, né? No nosso caso aqui, não foi pedido unidades no sistema internacional. Ou seja, não foi, por exemplo, pedido que o tempo estivesse em segundos, mas ele poderia pedir, tá? Então é isso que a gente tem que ficar atento. O Enem é cheio de colocar essas pegadinhas, e aí ele coloca as duas alternativas, né? As duas soluções nas alternativas, e aí a gente acaba errando por bobeira, tá? Então, muita atenção às unidades de medida, que são uma parte bem importante também, tá? E uma vez que você faz essas duas partes aqui, que de fato são as mais complicadas, o resto é conta, né? Você vai pegar os dados, vai aplicar as fórmulas previamente, né, pensadas e organizadas, e fazer um pouquinho de manipulação matemática, né? Fazer um pouquinho de trabalho mecânico mesmo. Então, dito isso, eu agradeço a todos pela atenção e agradeço mais uma vez a equipe do canal Neuronizando pela oportunidade de estar aqui hoje. É um grandíssimo trabalho. Muito obrigado.